Olá, queridos. Eu vim aqui para falar a respeito da passagem do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e verso 6. Eu quero ser bem breve, tá? Eu quero falar a respeito dos nicolaítas, ou sobre os nicolaítas, porque eu por muito tempo não entendia o que queria dizer essa palavra e não sabia, realmente não sabia. Porém, procurava, porém não encontrava e não sabia como definir o que seria nicolaítas. Só que hoje eu sei, aprendi e quero compartilhar com os irmãos que estão vendo esse vídeo. No Apocalipse, no capítulo 2, no verso 6, diz o seguinte: Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, essa é a carta à igreja em Éfeso e que está explicando o que as pessoas têm de bom e o que elas têm de ruim. Quais são os defeitos, os pecados, quais são os erros, os equívocos e o que há de bom que elas fazem que é correto, que Jesus aprova. E ele fala que ele odeia as obras dos nicolaítas, como também a igreja em Éfeso odeia. E isso é um bom sinal. Então, quer dizer, nós temos que entender quem são os nicolaítas para que nós venhamos a saber por que Jesus as odeia. Ok? No mesmo livro de Apocalipse, também no capítulo 2, mas a partir do verso 14, diz o seguinte: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, quer dizer, a carta à igreja em Éfeso, a igreja já estava aprovada em relação às obras que elas tinham a respeito dos nicolaítas. Elas odiavam os nicolaítas, como da mesma forma Jesus os odiava. Só que a carta à igreja em Pérgamo diz que as pessoas elas sustentavam a doutrina de Balaão e que esse Balaão ensinou a Balaque como armar ciladas diante dos filhos de Israel. O que ele ensinou? Ele ensinou o povo, ele falou assim para Balaque, se o povo se prostituir com mulheres que não são da tribo deles, eles vão estar em pecado. Isso vai ser o erro, vai ser a pedra de tropeço para eles. E você vê que aqui está falando prostituição. O que seria prostituição nesse caso? A prostituição que quer dizer aqui é o fato de que eles iriam após outros deuses. Né? Porque isso é a idolatria, isso é o que desagrada ao Pai, a Deus. Então, essa é a doutrina dos nicolaítas. Mas eu quero explicar através do Wikipedia, é uma página na internet, tá, que você pode procurar online, você mesmo pode procurar a origem da palavra nicolaíta ou simplesmente o que significa nicolaíta. E diz assim: etimologia da palavra nicolaíta. Nico significa conquistar, né? Porque nós temos que entender que essa é uma palavra grega, né? Não é uma palavra do português normal que a gente conhece. Então a gente tem que buscar de onde ela veio para que a gente possa entender realmente o seu significado. Então diz que a parte que fala Nico, em grego, significa pessoas ou povo. Na verdade significa conquistar. Nico significa conquistar. E laíta significa pessoas. Daí ela vem a explicação que quer dizer conquistador de pessoas. Aí continua a explicação dizendo: todavia, nicolaíta é o nome dado aos seguidores do herético, que em grego diz Nicolaus. O nome por si significa vitorioso sobre as pessoas. Né? Quer dizer,
se você procurar, aí eles dizem assim, em grego, nikao significa conquistar, e laíta é uma derivação de laikos, que vem de laos, que significa leigos. Ou também pode significar povo, a plebe, aquele que não tem conhecimento aprofundado em determinada área. Então, o nome em si significa conquistador de leigos. Ok? Vamos explicar isso. Tudo aqui no livro de no livro de Apocalipse, sobre os nicolaítas, ou sobre qualquer outra coisa do gênero, está explicando a respeito de coisas espirituais, querido. Então, você pode pesquisar por si só, não pode, deve procurar saber mais informações, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui apenas para te dar um clique, para te despertar a respeito daquilo que nós temos vivido e que não nos tem sido nos ensinado corretamente. Então, os nicolaítas se colocavam sobre as outras pessoas, eles lideravam outras pessoas em questões espirituais. Tá? Então, o que acontece? Explicando e resumindo para fechar o vídeo. Os nicolaítas, que Deus tanto odeia, e que ele aprovava as pessoas que também se apartavam desses ou também odiavam as práticas dos nicolaítas, quer dizer apenas que são pessoas que se colocaram acima do povo para ensinar, para subjugar, para fazer liderança sobre esse povo. E isso é uma coisa, uma prática que Jesus abomina, recrimina, odeia. É o que está escrito aí. E você pode procurar no Wikipedia ou em outras páginas. Tem alguns dicionários alternativos que também têm a mesma explicação e alguns até de forma mais incisiva. Mas eu não quis ser muito falar de uma maneira muito incisiva, eu quis apenas mostrar e você pode procurar, que você vai entender que Jesus nunca quis que nós tivéssemos alguém sobre nós nas relações com o Pai. As relações com o Pai, elas são íntimas, de cada pessoa. Então não tem que ninguém estar entre nós. Tanto que no livro de Mateus, no capítulo 23, diz assim: e aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de guias, porque vocês têm apenas um guia, o Messias. Então, eu acho que fica claro que nós não temos que ter nenhuma liderança sobre nós. Pesquise, procure. Não existe homem algum que seja mais capaz que nós. Eu poderia ter diversos argumentos, mas eu vou terminar esse vídeo por aqui e eu volto falando mais sobre isso, mas de uma outra forma, porque esse vídeo eu quis realmente falar mais sobre a palavra, a origem, a etimologia da palavra nicolaítas. Mas você pode pesquisar por si só e ver que nicolaítas são todos aqueles que subjugam os leigos, subjugam o povo de Deus. E isso desagrada ao nosso Criador e ao nosso Salvador. Ok? Que a paz do nosso Pai e do nosso Messias estejam com todos vocês.